Em 1978 nascia Louise Brown, o primeiro bebê de proveta. O que naquela época parecia diferente, curioso e até polêmico, se tornou muito comum em vários países, inclusive no Brasil, e já trouxe ao mundo mais de 5 milhões de bebês. O procedimento ainda é caro e inacessível para a maioria das famílias brasileiras, mas para os que investem nesse sonho, a possibilidade de sucesso é cada vez maior. Hoje a gente conversa sobre reprodução assistida com o ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Paulo Galo. Ana Lúcia Lodge, mãe do André e da Ana Laura, ambos vieram ao mundo através de reprodução assistida. E Vladimir Bezerra, psicólogo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Em Família. Dr. Paulo, começo o programa com você trazendo duas questões. Primeiro realmente está cada vez mais fácil conseguir ter sucesso através da reprodução assistida e com que ansiedade chegam os casais ou uma mulher que busca a gravidez através da reprodução assistida? Realmente, nos últimos 20 anos, houve uma evolução muito grande nas técnicas de reprodução, nos meios de cultivo para manter os embriões vivos, nas drogas que são utilizadas para ajudar na captação dos óvulos. Tudo isso aumentou essas taxas de sucesso, porém com limitações. Em média, a gente tem que 35% dos casais que tentam o tratamento de fertilização in vitro, que é a técnica de reprodução assistida mais cara, mais avançada que tem, conseguem engravidar por tentativa. Mas essa chance de sucesso depende da idade. Ela vai caindo ao longo da idade. Aos 30 anos é cerca de 60%, aos 40 anos já chega a 20%, aos 42 anos 5% e a partir dos 44 anos as chances de engravidar com os próprios óvulos vão ficando mais ocasionais. Com certeza, quanto mais velha a mulher, maior, né, a E o expectativa. sofrimento também maior e a frustração maior quando não dá certo. Ana, você procurou a reprodução assistida para construir a sua família, de certa forma, né? Como é que foi essa experiência e cada uma das duas gravidez, como é que elas aconteceram? Como é que você lidou com elas? Eu, quando resolvi ter filhos e estava num relacionamento com uma outra mulher, eu não achei que eu tinha que abrir mão de ter filhos naturais. As pessoas me perguntavam, por que não adotar? Eu falei, mas por que não ter o bebê, se eu posso fazer isso, né? No Brasil, na época, não existia, eu não tinha nenhum outro modelo para basear, não era dada nenhuma publicidade, se é que isso aconteceu por reprodução assistida no Brasil. Foi em janeiro de 2001. 31 de janeiro de 2001. 15 anos já, né? E aí eu fui atrás de saber o que... Pela internet busquei lá fora as informações e trouxe o sêmen de fora, porque no Brasil, na época, acho que não estavam fazendo nem para casais do mesmo sexo. Isso foi um dos fatores e também porque a gente tem muito mais informação sobre o doador do que a legislação no Brasil permite. Então, a ansiedade era essa. Eu queria, por que eu não podia fazer isso? Eu não achei que eu tinha menos direito e se houve um caminho, vamos buscá-lo. Foi atrás, né? Vladimir, o que a busca, né, de uma mulher, de um casal, seja hétero ou homoafetivo, por construir essa família, muitas vezes, e buscar através da reprodução assistida, psicologicamente, qual é a importância de hoje se ter esses meios? E a gente vê pela fala da Ana que existem N outras questões que vêm envolvidas aí, né? Desde o conhecimento do doador, enfim. Como é que você vê isso na construção familiar aí? A pessoa que busca o serviço de reprodução assistida é uma pessoa que vem já trazendo uma carga de cobrança, ansiedade, frustração por já ter tentado essa gravidez antes muito grande. Expectativa, e aí, né? É uma expectativa muito grande e o acompanhamento psicológico em casos específicos é bastante importante. Para o Dr. Paulo, ainda é pouco realmente acessível, né? Não é um tratamento barato e o sistema público ainda não tem como atender essa demanda que realmente busca cada vez mais por isso. Isso também aumenta essa ansiedade toda, né? Isso é um problema muito sério. Infertilidade conjugal acomete, em média, 15% de todos os casais brasileiros, sem contar ainda essas novas configurações familiares, que são os casais homoafetivos masculinos e femininos. E não existe nenhum serviço público no Rio de Janeiro, por exemplo, que ofereça essas técnicas de reprodução assistida. No Brasil inteiro, só existem 2 serviços que fazem o tratamento completamente gratuito, incluindo a medicação. O Hospital Pérola Abaito, em São Paulo, e a Maternidade Januário Cico, em Natal, no Rio Grande do Norte.
Um tratamento de inseminação, que é um tratamento menos complexo e mais barato, não sai por menos de 4, 5 mil reais numa clínica privada. E um tratamento de fertilização in vitro, numa clínica privada de boa qualidade, com custos normais, sai por volta de 20 a 22 mil reais, incluindo a medicação. Então, é um procedimento caro, que infelizmente não está acessível à nossa população, que isso contraria a nossa Constituição Federal, que diz que planejamento familiar é um direito de todo cidadão e dever do Estado. E, infelizmente, o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, não contempla a infertilidade conjugal como um problema de saúde pública, que, ao meu ver, é um problema que acomete pelo menos 15% dos casais. Então, esse é nosso grande problema, é a nossa grande luta. Ana, você sentiu, pelo fato de você estar buscando através da inseminação artificial, no seu caso, foi? Inseminação artificial. Sim. Os dois são reprodução assistida, né? Mas Teve um cuidado maior em torno da gravidez? Você percebeu assim? Eu já ouvi algumas falas disso, né? De quando a inseminação, justamente por conta de toda essa dificuldade que se tem até para conseguir realizar mesmo, né? Dar certo o processo, há um cuidado maior? Você percebeu assim ou para você foi uma coisa muito natural? No meu caso particular, a expectativa foi do momento da vida que eu estava pronta para buscar isso. Como ele falou assim, as mulheres às vezes deixam para muito tarde por causa de carreira e eu viajava muito por causa do meu trabalho. Então eu só me achei pronta, apesar de era um projeto que eu fui construindo internamente ao longo de 10 anos e durante esse processo buscar como fazer, se com doador, se com amigo. Depois, quando eu resolvi que queria um doador anônimo, de onde, de que clínica, e naquela clínica qual doador. Então, isso foi um processo longo, mas foi um processo de 10 anos. Mas eu diria que nos últimos 3 é que eu comecei a tomar as decisões em si. Antes eu estava apenas aguardando o momento certo para ter filho. E fui buscar essa inseminação, essa tentativa de gravidez pela primeira vez na vida aos 35 anos. Como já me explicou o Dr. Galo, eu sou um ponto fora da curva, porque eu engravidei de primeira. Então, eu não tive o que eu vejo muitas das minhas amigas tendo, essa coisa da repetição da tentativa, que é muito angustiante, né? Para mim, a gravidez foi natural. E talvez até Nas 2 vezes isso? Eu engravidei do meu filho e a minha ex-mulher engravidou da minha filha com o mesmo doador. Sim. E ela tinha 37. E ela não engravidou na primeira tentativa, engravidou na segunda e perdeu. Talvez uma mulher hétero nem saberia que ficou grávida, é porque a gente estava controlando e aí soube que ela engravidou e perdeu. E da terceira tentativa é que veio a Ana Laura. E aí essas crianças também, Vladimir, elas logicamente não tem diferença. Filho é um amor enorme, sendo adotado, sendo através da reprodução assistida. Agora, a gente vai ver uma matéria no próximo bloco que a gente percebe isso nas famílias, assim, para tudo. Já existem várias crianças, mas aquela criança que está ali, ela tem uma chegada especial, representativa, né? Como é que faz para essa criança também não ser a representação de todas as expectativas da família aí? Eu acho que essa é uma questão importante para todo o pai, né? Todas as mães e todas as famílias, porque a expectativa é muito grande em receber essa criança, é um projeto, e dentro desse projeto existem várias projeções. A gente projeta sonhos, questões que nós não resolvemos e que nós queremos, muitas vezes, colocar nessa criança, depositar nessa criança, realizações que nós não conseguimos concretizar, né? Então, assim, deve ser uma questão de vigilância do pai, né? O tempo inteiro. Pais, avós, tios, padrinhos. Todos que babam em volta da criança. Exato, porque a gente corre o risco, a partir do momento que a gente deposita tanta expectativa na criança, de acabar criando uma situação que lá na frente a gente vai precisar resolver de alguma maneira. Então, eu estou guardando algumas questões aí para o nosso último bloco, depois da matéria. Também eu gostaria muito de saber como é que seus filhos lidam com a questão do pai biológico, porque acho que isso é uma questão também que muitas vezes se fala, há uma curiosidade em torno disso, todo um trabalho que é feito, mas antes a gente precisa conhecer 2 histórias. Então, depois do intervalo, a gente vai visitar 2 casais que, através da reprodução assistida, conseguiram realizar o sonho de gerar o Benjamin e o Thomas. A gente volta já, não sai daqui.
Estamos de volta conversando sobre reprodução assistida. E agora a gente vai visitar os pais do Benjamin e as mães do Thomas, que já estão quase chegando. A gente vai fazer 8 anos de casado e há 4 anos atrás foi onde demos início a tentar engravidar, ter um filho. E nessa luta a gente não conseguia. Foi quando, no início do ano passado, nós começamos a procurar médicos, fazer exames. Encontramos um médico muito bom, que é o Dr. Henry, que solicitou alguns exames para ela, um exame para mim com um especialista. E, inicialmente, a notícia veio para mim que a possibilidade de engravidar pelo método normal, num casal, seria, assim, não impossível, mas bem difícil. E nesses exames descobrimos também que ela tem um probleminha, né, que é uma mutação que ocasiona... O pessoal chama de trombofilia, né? Não impede de engravidar, mas se eu não tiver um tratamento específico pode dificultar também. A notícia, assim, para mim foi um baque, né? Eu fiquei sem palavra e parece que o chão sai. A gente fica... Eu vim do médico até em casa dirigindo, mas eu não estava prestando atenção nem nada. Você fica até hoje emocionado de falar nisso, né? Fica um pouco porque, assim, eu me preparei, nesse período que a gente estava tentando, eu me preparei psicologicamente, porque não vinha a gente pensar, será que o problema é com ela? Eu me preparei para apoiar ela em tudo. Eu falei, poxa, na verdade, eu tenho uma possibilidade baixa de proporcionar isso para ela. Isso daí... Chão. Na hora dessa notícia, assim, nem se passa, nem lembra-se que tem essas alternativas para se chegar. Não, na verdade não. A gente não pensa que tem um tratamento que vai te ajudar a realizar esse sonho. Na verdade, a gente só pensa assim, a gente não pode, e agora? O que a gente vai fazer? O que acontece o homem, ele liga essa questão igual ter uma quantidade de espermatozoide baixo, com impotência. Aí tem esse machismo, tem uma assim, ignorância popular. Mas na verdade não tem Conhecimento, nada a ver com na isso. verdade. A gente não esperava que para engravidar a gente precisasse fazer um tratamento de fertilização. Porque pelo que a gente conhecia era um tratamento bem caro. E aí a gente teve a possibilidade, sem pagar o valor integral, mesmo assim com a ajuda da família, e a clínica também nos ajudou bastante. Estou muito ansiosa. Parece que eu estou mais Mais que ela. do que eu. Assim, todos foram muito desejados, né? Todos os netos. Mas isso aqui tem um quê que, assim, Deus proveu pra gente de uma maneira muito especial. É diferente, então, gente? Como é que é? Qual é a diferença? É uma Lógico que são todos muito desejados, sem dúvida, né? Mas essa expectativa e essas dificuldades também trazem eu sinto mais até, ansiedade. assim, na irmã, na outra irmã, que tem essa coisa assim de sentir mais desejo de ver o rostinho dele. Porque um cuidado a é um mais, cuidado né? a mais, uma expectativa muito, 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 muito especial. E o Benjamin, no caso, vai trazer o que para vocês? É nossa felicidade. Já está trazendo Que é o que o muita nome felicidade. Que significa. responsabilidade, Benjamin, hein? Nossa felicidade vai completar, né? É uma realização, né, Priscila? É. Desde que nós nos conhecemos, a gente tinha esse sonho em comum. Uma quer ser mãe, a outra também. E aí vai ser como isso, né? A fertilização era um sonho quase impossível pra gente, porque era muito caro. Aí pensamos, vamos tentar a caseira, né? Chegamos a tentar com um amigo nosso, não deu certo. E aí aquele, né, sonho vai por água abaixo. O que a gente faz? O que a gente faz? Até que eu pensei, vou vender meu carro. Tenho medo de dirigir mesmo. Vou juntar um monte de pouco agradável. Eu vendi o carro, fomos na clínica, né? Pesquisamos valores, fomos na mais em conta. Agora, e antes de vocês chegarem nesse momento, ter essa experiência de tentar com amigos em comum, tendo a relação de vocês, como é que foi essa experiência?
Sim. Pra gente foi muito difícil. Graças a Deus a gente teve maturidade suficiente para não abalar a relação, né? Porque sempre foi combinado entre a gente que eu faria primeiro, porque ela ainda está cursando faculdade de psicologia. E no final, na verdade, a gente deu graças a Deus por não ter dado certo, porque na hora o combinado era que a criança seria nossa. Mas, aí ele só ia doar. Mas depois que ocorria a doação, a pessoa também ficava na expectativa de querer ficar no meio. Ficou em cima, perguntando então a gente tudo. ficava, meu Deus, o que a gente fez? Se eu estiver grávida, vai virar um inferno, entendeu? Porque se o pai existe, a gente conhece, não ia ter como privar a criança de conhecer. Não. Então foi tudo muito complicado, entendeu? E eu achava ruim porque legalmente eu não ia poder ser mãe, né? É. Um pai só pode mesmo registrar se for na clínica, né? E aí eu pensava, vou ser mãe, assim, só de boca, né? Legalmente ele não vai ser meu filho na certidão. Como é que Demais. vocês acham que vai ficar? O que vocês esperam, sonham e imaginam que vai mudar na vida de vocês com a chegada do Thomas? Vai mudar muito, vai unir a Muito. gente, né? Vai realizar muita gente, porque a gente sempre quis, passamos por tudo isso. Quando ele chegar, vai ser aquela vitória. Conseguimos. Vai ser assim, nossa realização, né? certeza. Muito esperado. Qual a importância desse registro conjunto e do nascimento do Thomas para vocês, assim, Nossa, selando a relação, né? é um reconhecimento, né? É família. São duas mães, né? E por que são duas mães que estão juntas desde o início? O sonho foi junta, eu sempre com ela na clínica, nos exames, nas lutas. Por que eu não posso ter o meu nome no registro, né? É um direito como toda família. Um direito, né? Nós somos uma família. Estamos de volta conversando sobre reprodução assistida. Comigo aqui no estúdio o psicólogo Vladimir Bezerra, o ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Paulo Galo, e a Ana Lúcia Lodge, mãe do André e da Ana Laura. Gente, a reportagem traz um mundo de questões assim que envolvem a reprodução assistida, né? Me chamou a atenção a diferença das questões para cada casal, né? O casal homoafetivo tem a questão do registro, tem a questão de como fazer isso, né? A busca por realização desse sonho. E no caso do casal hétero, a questão da masculinidade, que parece que ainda está envolvida aí quando não se tem a capacidade biológica para gerar. Menos do que para a mulher, doutor Paulo? Olha, já foi pior no passado. Era muito comum o homem se negar até a fazer o espermograma porque achava que o problema nunca era dele, o problema era sempre da mulher. Hoje já é mais comum, bastante frequente, o casal vai junto às consultas, o homem aceita fazer o exame. Agora, realmente existe aquele preconceito, o próprio homem, de um modo geral, não gosta de falar para os amigos que o problema é dele, que o espermograma é dele, tem alguma alteração, porque com certeza existe uma confusão, um preconceito entre fertilidade, capacidade reprodutiva e capacidade sexual, potência sexual. E é comum serem os dois, o casal, os dois terem problema? Você botou um ponto interessante. Em 30% a 40% dos casais que vão ser investigados, a gente encontra problema no fator masculino e no fator feminino. Daí a importância, quando é um casal heterossexual, que a investigação seja feita nos dois. E, Ana, a questão do registro das meninas me deixou assim até um pouco angustiada, né? Porque você vê que elas colocam isso e depois até conversando com as duas, elas falam da importância da que não está gerando a criança poder chegar na escola e buscar o filho e poder ter os mesmos direitos como mãe que será dessa criança. Como é que você solucionou isso? Na legislação brasileira ainda está engatinhando nisso, está na mão dos juízes muitas vezes, né? Na minha época não podia. Não existia, nem se questionava essa possibilidade. Isso começou a acontecer, meu filho estava com 3 para 4 anos e a minha ex-mulher estava grávida da minha filha e um grupo de amigas começou a se reunir. Nós já tínhamos contato com outros casais que tiveram filhos depois da gente e aí se reuniram e iam entrar na justiça para pedir, que na época era adoção unilateral, sem que a outra perdesse o pátrio, ainda se chamava pátrio poder. E aí
A minha ex-mulher, na época, não quis fazer, não se sentia confortável com isso, nós não entramos no grupo, o grupo entrou na justiça, levou 2 anos e conseguiu. Muda-se todas as certidões de nascimento das crianças, era um processo longo. Crianças que fizeram 2 anos depois já se fazem em 2 meses. E hoje doloroso esse processo, né? Porque tinha que entrar na justiça, gastar dinheiro, esperar, saber se vai sair ou não, muda todos os documentos da criança. Hoje não. Hoje, isso é uma luta que foi feita pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, das Famílias, e a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, que brigaram por isso e conseguiram influenciar, junto ao CNJ, para que saísse uma resolução, a Resolução 52, se não me engano foi em março desse ano, de 2016, que já permite que você, levando o documento da clínica de fertilização, a certidão de casamento de união estável, e a declaração de nascido vivo do hospital, você vai direto no cartório e registra a criança sem entrar na justiça, sem juiz decidir nada. Boas notícias. Agora, Vladimir, você, enquanto assistia a matéria, você foi fazendo vários comentários aqui. Tem muitas questões ali abordadas. O que te chamou mais atenção? Do ponto de vista da psicologia, é importante a gente frisar que o processo de gravidez ele vai incluir aí alguns conceitos que são muito importantes e que aparecem na clínica, né? A masculinidade e a feminilidade. E na presença do problema, da dificuldade, né, em gerar a criança, essa questão aparece muito no homem, da virilidade, da potência, e se ele realmente consegue gerar essa criança junto com a esposa. E do lado da mulher, a fragilidade feminina, que vai aparecer com o nome que ele colocou, né, um probleminha, e que isso também causa para a mulher um certo estresse, toda uma pressão, fora já a pressão familiar, social que existe em torno da questão. No casal homoafetivo, a gente volta à questão da expectativa, né, da criança que está sendo gerada ali, uma criança que elas depositam todo tipo de sonho. Que quase vai representar a formação de fato da família, né? Da família. É como se aquela geração daquela criança ali fosse, de fato, a materialização dessa família que se constitui hoje de diferentes modos, né? Agora, Ana, curiosidade que eu coloquei lá no início do bloco, como é que os seus filhos lidam com a questão do pai biológico, a questão do conhecimento das características? Como é que você trata isso com eles? Pai. Não tem pai. Eles têm um doador biológico. Doador biológico. Doador biológico. Você não vira parente de ninguém porque doou sangue ou doou um fígado. Você simplesmente tem um doador, né? Então, eles são muito tranquilos a respeito disso. Houve um momento ao longo do desenvolvimento que veio a pergunta, né? Eu tenho pai? Eu falei, não, você não tem pai. Por quê? Porque você tem 2 mães. Tem criança que tem pai e mãe, tem criança que tem 2 pais, tem criança que tem 2 mães, tem criança que não tem nem pai nem mãe. E seu filho lida super bem com isso? Falou disso num programa de grande veiculação, de um grande canal de televisão, e lidou muito bem com isso, né, Ana? Pois isso tudo são construções sociais. Se desde que ele nasceu foi lidado, na hora que a gente lidava com as questões, falava com ele, com naturalidade e tranquilidade, dentro da linguagem que lhe é adequada, as crianças reagem assim, tá. E passa. A criança enfrenta todas as questões com muita naturalidade, né? O adulto é que passa essa carga. A criança não nasce com preconceito. Os preconceitos são gerados de acordo com a criação e com o meio ambiente que ele vive. Você fala do meu filho lidar com naturalidade, não só a construção dele foi feita para ele ver aquilo como natural, mas quando alguém traz como não natural, ele se manter calmo e ser educativo. Muito calmo. Né? Ele tem que ser educativo, porque se ele reagir desagradavelmente, ele não vai ter a escuta do outro. Mas porque para ele está natural, né, Ana? Porque ele está realmente está bem resolvido. Os coleguinhas dele de escola, quando tinha 3, 4 anos, que perguntavam para as mães, cadê a outra mãe deles? Importante pensar que a criança é uma folha em branco. A criança, de fato, é uma folha em branco e os adultos é que acabam colocando nessa criança, imprimindo nessa criança determinados aspectos preconceituosos e que vão, lá na frente, causar o que a gente observa hoje em sociedade, né? Uma sociedade que muitas vezes é preconceituosa, que... A sociedade cria os conceitos e os preconceitos. Exatamente. Agora, no Brasil, a legislação trata de forma diferente o doador, não é, doutor Paulo? Para começar... Diferente de nos Estados Unidos, onde você buscou. Não existe legislação no Brasil. Não existe nenhuma legislação no Brasil norteando as técnicas de reprodução assistida. Apesar de ser requerida o tempo todo, né, com essas questões. Não existe. O que nós temos são resoluções do Conselho Federal de Medicina que, na ausência de uma lei
oficial, ela gere, do ponto de vista ético, os procedimentos médicos e as atitudes das clínicas de reprodução assistida. Então, na verdade, o que a gente segue são as orientações do Conselho Federal de Medicina. Isso pelo Que lado são? médico. Sim. Porque do lado jurídico, nosso legislativo não faz nada a respeito também e precisamos do judiciário para agir, para colocar a sociedade no tempo real. Essa que é a questão, porque o judiciário ele vai lidar com essa normativa que, enquanto não houver uma lei maior, vai ser a lei, né, do tratamento desses casos, né? Por isso que cada caso acaba sendo tratado de uma forma diferenciada, né? Com certeza o que acontece é que a sociedade vem mudando e no último século para cá muito rapidamente. E muitas vezes a legislação não consegue acompanhar. Pelo contrário, as mudanças é que vão forçar, as mudanças na sociedade é que vão forçar o judiciário a modificar e rever seus conceitos e suas leis. E espero que pare por aí, né, Ana? E que a gente continue andando para frente, porque ainda tem muito para se avançar nesse sentido, até um entendimento cultural mesmo de que é belo ver uma família crescendo com amor, né? Porque não importa se é um homem ou uma mulher, se o problema está no homem ou na mulher, no caso de um casal hétero, né? O que importa é que a ciência está trazendo algumas soluções e o judiciário precisa andar junto, a legislação precisa andar junto, a cultura precisa andar junto. E é né? importante dizer que nas relações o que sobra de fato, de verdadeiro, é o afeto. Eu acho que precisamos aprender sempre, cada um de nós, né, a naturalizar novos conceitos que não são tão novos assim, né? Tão humano, a gente já devia ter aprendido isso há muito tempo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no Em Família. Rende um outro programa, né, com várias outras questões a serem colocadas, que o tema traz muitas polêmicas e que precisam ser discutidas mesmo para a gente avançar socialmente. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo Canal Saúde, pela internet ou um dos nossos canais parceiros. Quer sugerir um assunto para a gente conversar? Vai lá na nossa página no Facebook. Lá você pode rever os programas, interagir com a gente. Curte lá. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!